Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. Queria te fazer uma pergunta. Você já tentou desapertar um parafuso, tipo assim, um parafuso 10 com uma chave 12? Sabe aquela chave que fica folgada? Aí você tem que pegar uma chave de fenda para tentar fazer uma cunha ali. Ou você já tentou desapertar um parafuso Phillips com uma chave de fenda normal, aí você enfia, escapa, é uma complicação, não é? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você sabia que cada um de nós, eu, você que está me assistindo, a gente tem dentro de nós uma caixinha de ferramenta? E essa caixinha de ferramenta, ela que a gente usa para desapertar os nossos parafusos do dia a dia. Essa caixinha de ferramenta são os recursos que a gente tem, que a gente vai angariando durante a nossa vida, e esses recursos é que nos possibilitam resolver as demandas da nossa vida, tá? Mas doutor, como é que essas ferramentas foram parar aí dentro? Como é que eu sei que ferramenta eu tenho? Como é que funciona isso? Olha, quando o bebezinho nasce, lá na maternidade, ele nasce com pouquíssimas ferramentas, ferramentas instintivas. A ferramentazinha que ele tem é o quê? É saber sugar, é chorar quando está com fome, quando está com cólica. E aí, conforme essa criança ela vai crescendo, ela vai entrando em contato com o pai, com a mãe, com os tios, com os avós, com os professores. E aí, através dessas experiências que essa criança vai tendo na vida, ela vai aprendendo, ela vai tendo experiências e ela vai adquirindo conhecimento, e esses conhecimentos a gente pode chamar de ferramentas, tá? Então, toda e qualquer experiência que a gente tem na vida, tá, pode ser uma fonte potencial para eu adquirir uma ferramenta, para eu internalizar essa ferramenta, e eu guardo essa ferramenta lá dentro. Para quê? Para quando eu passar por uma situação semelhante a essa no futuro, eu já sei como desapertar aquele parafuso. Nem toda ferramenta é boa. Existem situações que a gente passa, situações complicadas, traumas, abusos, sofrimento, que também nos levam a um aprendizado, que também nos levam a internalizar coisas, ferramentas, mas ferramentas que só vão ocupar espaço, ferramentas que são grandes demais, pequenas demais e que não vão me ajudar nas minhas demandas. Então é sobre isso que eu queria falar com você hoje, sobre como que essa caixa de ferramenta ela é importante, como que você precisa entender esse conceito, porque talvez o progresso, talvez a prosperidade, talvez a felicidade que você busca está dependendo de uma ferramenta que você ainda não tem e que talvez você nem saiba que você não tem. Quais são as situações, as coisas que pode internalizar ferramentas dentro da minha caixinha de ferramenta almática, digamos assim? Qualquer situação, as pessoas que você mais convive, se você perceber, nós temos muito das pessoas com as quais a gente convive, e essas pessoas, mesmo inconscientemente, a gente acaba pegando coisas, pegando cacoetes, pegando comportamentos das pessoas com as quais eu mais convivo. Isso é chamado de contágio social. Sabe aquela história que a nossa avó já falava? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Pois é, isso a psicologia ensina que é isso mesmo, que existe o chamado contágio social. Então as pessoas que você anda, os ambientes que você anda, tá? onde você visita, o seu trabalho, o modo como você se diverte, o modo como você gasta seu dinheiro, o modo como você vê a vida, como você olha para o seu futuro, o modo como você se exercita ou não se exercita, o modo como se você tem hobby, não tem. Então, todos os aspectos da nossa vida são capazes de gerar conhecimento, de gerar ferramentas que eu vou internalizar
e que eu vou começar a usá-las como matéria-prima para resolver as minhas demandas, os meus problemas que eu vou enfrentar no decorrer da minha vida, tá? Mas qual é a importância prática disso? Eu sempre tento trazer algum assunto, mas que você consiga usar isso de uma maneira prática. Atividade prática. Imagine que você, qual é hoje os seus 3 maiores problemas? Imagine que você, sabe quando aquela historinha do Aladim e a lâmpada maravilhosa? Imagine que você acha essa lâmpada e o gênio sai e fala, olha, eu vou resolver para você 3 problemas da sua vida, os seus 3 maiores problemas. Quais problemas você elegeria para serem resolvidos, tá? Começa por aí, essa é a primeira análise que você tem que fazer. Quais são os seus maiores problemas, os problemas que fazem você sofrer, que tiram o seu sono, que deixam você ansioso, que deixam você angustiado? O que é? É problema financeiro, é relacionamento, é problema psicológico, ansiedade, depressão, é problema com a família, é problema com seus pais, é problema com seu patrão, profissional. Não importa a natureza do problema, mas você tem que eleger, você tem que colocar isso no papel e para você começar a ter alguns discernimentos que eu vou te falar a seguir. A segunda coisa que você tem que fazer nesse pequeno exercício é você entender uma coisa. Olha, se você ainda está com esse problema, se esse problema ainda te aflige, 2 situações podem estar acontecendo. Se você tem um problema e sabe como resolver e não resolve, é porque você não quer resolver, é porque você não tem coragem de resolver, é porque você tem medo de resolver e tem medo de alguma consequência futura. Enfim, eu não vou entrar nessa seara, isso é assunto para mais um programa. Nós vamos nos concentrar na segunda alternativa. Se você tem um problema e esse problema ainda está te afligindo, é porque você não sabe como resolver. Concorda comigo? Porque se você soubesse resolver, você já não estaria mais com esse problema, porque você já teria resolvido esse problema. Então, de certa forma, você não tem dentro da sua caixinha de ferramenta a chave certa para resolver, para desapertar esse parafuso. Entendeu? É uma coisa lógica, concorda comigo? Então, se você tem um problema e não conseguiu resolver, é porque você não sabe, você não tem o recurso interno para resolver o problema. Então, nós vamos caminhar mais um passo, mas depois do intervalo. Fique conosco. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Bom, então se você tem um problema e você não sabe como resolver, então é necessário que você mexa na sua caixinha de ferramenta. Concorda comigo? É lógico? É óbvio? Beleza. Como que a gente vai mexer na nossa caixinha de ferramenta? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma limpeza nessa caixa. É tirar de dentro dela as ferramentas quebradas, as ferramentas obsoletas, as ferramentas que não servem mais, as ferramentas que só estão ali entulhando essa caixinha. E que ferramentas são essas? Sentimentos de culpa, ódio, inveja, egoísmo, falta de perdão, egocentrismo, ou seja, tudo isso são sentimentos, são ferramentas que a gente vai acumulando no decorrer da nossa vida e que não fazem nada bem, que só estão ali para atrapalhar, só estão ali para ocupar espaços, só estão ali para fazer com que que essa caixa de ferramenta fique muito pesada e pouco prática. A segunda coisa que você tem que fazer com essa prática, com essa caixa de ferramenta,
é fazer também uma limpeza. Não sei se talvez fazer limpeza seja uma palavra um pouco adequada, mas olhar para ela e perceber quais pessoas que você convive que estão ali dentro também só para ocupar espaço, são pessoas que te fazem mal, são pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas, são pessoas que às vezes a gente fica convivendo, a gente não entende, isso aí seria o assunto para outro programa, tá? Mas que às vezes a gente não consegue se desligar dessas pessoas. São pessoas pessimistas, são pessoas mal-humoradas, são pessoas queixosas, rixosas, são pessoas que reclamam de tudo, pessoas que estão aqui, que estão dentro dessa caixinha de ferramenta, mas que não nos fazem bem. Então é necessário, com muito jeito, com muito tato, você ir se desapegando, você ir deixando um pouquinho de lado, para que você possa transformar essa caixa de ferramenta numa coisa mais prática, mais leve e mais operacional. Bom, uma vez que você conseguiu fazer essa limpeza, tirar os sentimentos ruins, se desvencilhar um pouquinho dessas pessoas que te fazem mal, aí é necessário você realmente partir para a solução. Então, se você tem um problema e não sabe como resolver, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar o conhecimento, você tem que buscar a tecnologia, você tem que buscar aprender como se resolve aquele problema. Porque veja bem, não importa a natureza do seu problema, tá? De 100% dos problemas que a gente enfrenta na vida, a gente poderia dizer que 90% deles têm solução. Talvez 10%, talvez doenças incuráveis, degenerativas, sabe? Fica nesses 10% que realmente não tem como você resolver, mas a grande maioria tem sim como resolver. Problema financeiro, quem nunca teve problema financeiro, de ficar desempregado, de ficar devendo? Se existe alguém que passou pelo mesmo problema que você está passando e conseguiu dar a volta por cima, é porque esse problema não é insolúvel. Concorda comigo? Então, se a outra pessoa conseguiu resolver, por que você não conseguiria resolver? Basta você procurar do modo certo, basta você ir atrás de quem sabe resolver, ou ir atrás do curso para resolver, ou ir atrás de um livro que te ensine a resolver, enfim, aumentar as ferramentas, aumentar o recurso, aumentar, abrir a sua gama de informação, de conhecimento. Bom, então o que você tem que fazer? Comece a ler mais, comece a assistir coisas na internet que vão te dar o suporte para você adquirir essas ferramentas. E aí eu vou abrir um parênteses. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste na televisão, que a gente entra em contato na internet, porque tudo aquilo que é uma notícia negativa, todas as coisas que têm uma carga negativa muito forte, que a gente fica assistindo, que a gente fica consumindo aquilo nos faz mal. Tem pessoas que têm um prazer meio que mórbido de ficar assistindo o jornal, que fica falando só de estupro, de assassinato, de tragédia. Olha, isso não faz bem para ninguém, tá? Ficar assistindo filme de terror, ficar ouvindo músicas que só falam de tragédia, de traição, de adultério. Olha, parece que não, mas essas coisas, tudo isso que a gente consome, sabe, informação, música, filme, que tem essas cargas negativas, elas vão entrar e elas vão trazer ferramentas ruins para dentro da gente. Então, tome cuidado com aquilo que você consome no seu dia a dia. Outra coisa, comece a ler coisas boas, coisas que vão agregar valor para você, que vão ensinar você a resolver esse tipo de problema que você está enfrentando. Olha só uma conta muito básica. Se você ler 10 páginas por dia, em quanto tempo você lê 10 páginas no dia? Meia hora. Em um ano, você vai ter lido 3.650 páginas. Isso dá quase 18 livros de 200 páginas. Você acha que faria diferença para você, a médio,
a longo prazo, você lê 18 livros por ano? Será que você não conseguiria aprender novas coisas para você resolver as problemáticas do seu dia a dia? Tome cuidado com aquilo com as pessoas que você anda. Eu já falei sobre o contágio social, tá? Comece a andar com pessoas otimistas, pessoas que agregam valor para você. E uma última coisa que eu gostaria de falar para você. Existe hoje em dia, as pessoas elas estão muito doentes do ponto de vista psicológico, tá? Então tem situações que é necessário que você procure um psicólogo. O psicólogo é o profissional capaz de mostrar saídas, de te colocar ferramentas que você precisa para resolver as suas demandas, tá? Então eu queria mandar um abraço para os colegas psicólogos que no último dia 27 foi o dia do psicólogo. Então, você psicólogo que está assistindo o programa, queria te deixar aqui o nosso abraço, a nossa homenagem, o nosso carinho do Dr. Altemar e de toda a equipe do programa Verità. Bom, eu espero que você tenha gostado da reflexão e eu desejo sinceramente que você comece aí a tomar as providências para fazer uma caixa de ferramenta novinha, para que você possa desapertar todos os parafusos que você porventura irá encontrar na sua vida. Bom, continue com o nosso programa. Depois do intervalo tem as dicas da Nutri com a nossa querida Daphne. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Olá, bem-vindos a mais um Dicas da Nutri. Hoje vou falar sobre um teminho um pouco, vamos dizer, delicado. Vou falar sobre o consumo de álcool. Você sabia que entre os jovens o consumo de álcool, alcoolismo mesmo, tá girando em torno mais ou menos uns 3 a 6% da população jovem? Gente, isso é muito sério. Eu não tô falando daquele uso recreativo, não. Eu tô falando de alcoolismo mesmo. Mas eu, como nutricionista, também tenho que deixar aqui as minhas dicas para isso, porque meus pacientes, lógicos, consomem o álcool, né? Aquela sagrada cervejinha no final de semana. Dica número 1, então, pra gente tentar dar uma amenizada no consumo. Estabeleça um dia, né? Então, eu gosto de beber no final de semana, mas seu final de semana começa na quinta-feira? Não, né, gente? Então, ou só no sábado, ou somente no domingo, mas também tem que ter um período. Então, assim, não é sábado o dia inteiro, não é domingo o dia inteiro, é aquele período. Segunda dica é a quantidade. Então tá, eu já estabeleci que eu vou consumir minha cervejinha no sábado, vai ser no churrasco, mas vai ser quanto? Antes eu consumia 10 latinhas, então agora eu, vou tentar consumir somente 5 latas. Então vamos tentar diminuir a quantidade, tá? E terceira, já fazendo um link ali com o Dr. Altemar, você tem que tomar cuidado também com quem você anda, né? Como é que é o objetivo? Aquele objetivo que você quer tá de encontro com quem você caminha, né? Eu sei que é difícil, eu sei que, Daphne, minha vida social é muito agitada, mas eu vou deixar de beber, meu amigo não vai querer sair comigo. Mas pensa, amigo, será? Nem sempre a gente vai ser feliz, para confraternizar e ser feliz e sair, tem que ter o álcool. Então, assim, tenha dó do seu rim, tenha dó do seu fígado, vamos beber água que nem a Nutri aqui no nosso abacaxi, tá? Fica a dica, presta atenção, cuidado com o consumo de álcool, que isso pode levar sim ao alcoolismo e é um problema de saúde pública muito sério, tá? Beijo no coração, até o próximo Dica da Nutri. Olá! Hoje a minha dica vai ser sobre cuidados com as unhas. Muitas pessoas também acham que sabem cuidar muito bem das unhas. Primeira coisa que você vai fazer, você tem hábito de entrar em contato com produto químico sempre? Tente usar luvas. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em usar luvas,
Mas se você não conseguir, use um hidratante antes, isso mesmo. Você vai usar um hidratante para formar um isolante daquele produto químico, seja detergente, sabão, para poder isolar a sua pele disso daí. E depois, lave muito bem a mão com um sabonete específico e hidrate muito bem. E retirar a cutícula. Todo mundo também sabe que ela é para nossa proteção, mas ninguém consegue ficar sem retirar porque a unha não fica muito bem feita. Retire o mínimo possível, tá? Porque ela faz a nossa proteção. Quando levantar a pelezinha das unhas, evite puxar, porque isso daí pode predispor a infecção por bactéria ou fungos. Se você tem o hábito de usar constantemente o esmalte toda semana, retira um, coloca outro, retira um, coloca outro. Tente dar uma pausa de pelo menos 12 horas para a unha poder respirar e faça uma boa hidratação com produtos à base de ureia, lanolina, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas ou até mesmo glicerina. Se sua unha está oca, isso pode ser micose, aí você deveria procurar um médico especialista para tratar a sua unha. Outra coisa, se você tem hábito de fazer a unha no salão, use os seus produtos. Faça um kitzinho, porque se uma pessoa tem micose e você faz a sua unha no salão com o mesmo utensílio que a outra pessoa fez, pode passar a micose de uma pessoa para outra. Procure verificar se o seu salão de manicure e pedicure tem aparelhos que façam esterilização. Você já verificou se o seu salão troca de lixa de pé e de unha de uma cliente para outra? Isso também contamina. Essas foram minhas dicas de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Boa noite, pessoal. Hoje no Momento da Pri, nós temos uma história de superação. E como o pessoal da produção tem envolvido muito nessa questão da gente passar uma vida real, hoje quem veio contar a sua história de superação foi a minha mãe, que nada mais justo dela contar como foi a história dela até aqui, que é uma história de superação, e ela que vai contar. Gente, não sou eu não. Boa noite, mãe, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, a minha história iniciou assim quando meu pai já separou da minha mãe, foi embora. Aí eu tive que morar com outra família, que são os meus padrinhos, mudamos de cidade, fui para outro estado. E lá eu já fui pré-adolescente. Aí adolescente, naquele namora demais e apronta demais, eu conheci o pai da Pri, que foi uma pessoa com quem eu me relacionei e desse nosso relacionamento veio a Pri. Porém, fomos desprezadas por ele. Mas o Senhor nos preparou aqui em Rondonópolis um grande homem, que é o meu esposo, que me assumiu e assumiu a Priscila como filha, que é o pai que ela conhece, que ela possa e ela apresenta para todos. Assim, no meio dessa história, eu tive os meus momentos difíceis, lógico que todos nós temos os nossos momentos difíceis, e que foi quando a Pri nasceu, que eu era só ela e minha mãe. Eu tive que trabalhar de doméstica, eu tive que fazer serviço de faxineira, porém nunca desisti. Nunca procurei o caminho mau, de vícios, bebedices, nada disso eu fiz na minha vida. Eu escolhi ser uma pessoa sempre buscando ser melhor. Chegou um momento da minha vida que eu já tinha o meu filho, que é o Pedro. Eu fui fazer faculdade, fiz um concurso do estado. Hoje sou servidora pública, graças a Deus, e assim foi que eu consegui dar a criação para os meus filhos. A Priscila fez a escolha que ela fez, hoje meu filho é estudante de arquitetura e a Pri é minha blogueira preferida. É isso a história que eu tenho para contar. Gente, eu fico emocionada, né, ouvindo a história e tudo, porque quando as pessoas assistem a gente nos stories, no blog e tudo, as pessoas acham que todo mundo veio de uma família rica. E nem sempre é assim, né? Nem sempre a história é dessa forma. Então, assim, a gente tinha pouco tempo para contar. Minha mãe tem uma história aí linda de superação, teria muitas coisas, né, de idas e vindas, de tristezas, mas, assim, é um resumo pra gente entender que nem sempre tudo é um mar de rosas. E essa é a nossa história. Um beijo da Pri e até o próximo programa. E um beijo da mãe da Pri. Obrigada, mãe. Você acabou de assistir Programa Veritá com o Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20.
Programa Veritar.